Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já chegou ao ponto de não conseguir colocar sua dor em palavras, de ter vontade de gritar, mas só sair um suspiro de cansaço, quando o coração está esmagado e parece que ninguém entende? É aí que entra o Salmo 102. Ele não foi escrito por alguém em um momento de alegria, mas por alguém no limite, com o coração em pedaços, clamando por socorro. Esse salmo é uma verdadeira oração sincera, nascida de um coração quebrantado. Ele revela como o Senhor ouve até mesmo os gemidos mais silenciosos e transforma as cinzas do sofrimento em testemunhos de restauração. O autor não esconde sua dor, ele derrama tudo diante de Deus, confiando que o Senhor é poderoso para responder mesmo no meio da aflição. Oremos juntos. Senhor, neste momento, eu te peço que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa que ouvir esta mensagem. Que a Tua presença envolva cada coração ferido. Cura as emoções, restaura a alma cansada e revela Teu propósito mesmo na dor. Tu conheces os pensamentos mais profundos e amas com amor incondicional. Fala conosco, Senhor, e fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, e chegue a Ti o meu clamor. Não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os Teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Salmo 102, versículo 1 e 2. Se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que vai mudar sua forma de orar e enxergar a si mesmo diante de Deus. O salmista não começa com fórmulas prontas, mas com um grito da alma: ouvi, Senhor, a minha oração. Ele clama com urgência, sem esconder o desespero. Essa é a oração que nasce do fundo do coração, em meio à dor que palavras humanas não conseguem traduzir. É o pedido de alguém que sente o mundo desabar ao redor e sabe que só Deus pode responder. Não há rodeios, apenas sinceridade. E Deus se inclina para ouvir quem fala assim, com verdade nos lábios e lágrimas nos olhos. Não escondas de mim o teu rosto. Essa frase revela um sentimento que muitos conhecem bem, a sensação de que Deus está distante. Nos dias da angústia, quando o medo aperta e o silêncio parece eterno, o coração grita por respostas. Mas o salmista ensina que mesmo nesse estado, podemos e devemos continuar clamando. Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele se aproxima dos que têm o coração quebrantado e valoriza mais a nossa sinceridade do que a nossa eloquência. Talvez você esteja passando por isso agora, noites mal dormidas, preocupações que não cessam, e uma oração que parece não sair. Mas saiba que o céu não está fechado. Quando você clama com fé, mesmo sem força, o Senhor escuta. Ele conhece a profundidade do seu choro e não despreza um clamor feito na dor. É nesse lugar de sinceridade que começa a cura. Não desista de orar, ainda que sua voz esteja fraca. Deus ouve o que o coração não consegue verbalizar. Essa oração é mais do que um pedido, é uma entrega. É o reconhecimento de que só Deus pode dar sentido ao que estamos vivendo. Quando dizemos inclina para mim os teus ouvidos, estamos reconhecendo nossa total dependência dele. E é nesse solo de fraqueza que nasce a verdadeira fé. A dor que te levou até Deus será a mesma que te aproximará do propósito. Porque o Senhor não desperdiça nenhum clamor, Ele transforma cada lágrima em resposta e cada oração em milagre. Ele atenderá a oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Salmo 102, versículo 17. O que Deus procura não são palavras ensaiadas, mas corações rendidos. O salmista nos mostra que o Senhor se volta ao desamparado, aquele que não tem a quem recorrer além dele. É no fundo do poço que a graça de Deus se revela como socorro presente. Quando a alma está em ruínas, Deus se aproxima com amor e restaura o que ninguém mais consegue tocar. Ele ouve o quebrantado, não com pena, mas com compaixão poderosa. Porque onde o homem vê fracasso, Deus enxerga a oportunidade de redenção. Não desprezará a sua oração. Essa frase é um bálsamo para quem tem clamado há tanto tempo sem respostas visíveis. O céu pode parecer em silêncio, mas Deus já está agindo no invisível. Ele não ignora a dor que é entregue com fé, mesmo que seja em um sussurro. Às vezes, o que parece demora é, na verdade, o cuidado de Deus preparando o tempo certo. E enquanto esperamos, Ele fortalece o espírito. Porque o coração quebrantado é solo fértil para milagres. Deus não exige performance.
Ele não espera que você finja estar bem quando está despedaçado por dentro. O altar dele é um lugar seguro para lágrimas verdadeiras. A oração sincera é recebida como incenso suave diante do trono. E mesmo que os outros não entendam sua dor, Deus entende. Ele se move em direção ao abatido, porque ele é o Deus das causas que ninguém mais quer ouvir. Sua fidelidade alcança o aflito e o levanta com mão forte. Se hoje o seu coração está fraco, lembre-se o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não há vergonha em estar quebrado diante dele a esperança. Porque é exatamente ali que o Espírito Santo age com mais profundidade. A oração do quebrantado é a mais preciosa que pode ser feita. Continue orando, continue crendo, mesmo entre lágrimas. Porque o Senhor não apenas escuta, ele responde, cura e transforma cada dor em testemunho de glória. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como em fornalha. O meu coração está ferido e seco como a erva, até me esqueço de comer o meu pão. Salmo 102, versículo 13 e 4. A dor do salmista não está apenas na alma, mas se reflete também no corpo. Os dias se arrastam como fumaça, os ossos queimam, o coração se seca. É uma dor que vai além do emocional, ela toca o físico, o apetite, o ânimo. Quantas vezes nos sentimos assim abatidos por dentro e por fora, tentando continuar mesmo sem forças? Esse salmo é um retrato fiel do sofrimento que paralisa. E, ainda assim, ali está a oração viva, mesmo que fraca. Quando o corpo não responde, quando até o alimento perde o sabor, é sinal de que o interior está profundamente abalado. O salmista nos mostra que a dor emocional é legítima e não deve ser escondida diante de Deus. Ele não despreza quem sofre profundamente. Pelo contrário, ele se aproxima. E mesmo que ninguém veja a luta que você está enfrentando, Deus vê. Ele conhece cada lágrima silenciosa, cada noite mal dormida, cada pensamento ansioso. Essa dor existencial é uma ferida da alma que muitos carregam em silêncio. É o peso da solidão, do medo, do cansaço emocional. Mas há uma esperança viva. O nosso Deus é especialista em cura interior. Ele entra onde remédio nenhum alcança, onde palavra humana nenhuma penetra. Sua presença é bálsamo para a alma ferida. Ele restaura o ânimo, renova o coração cansado e reacende a chama da esperança. Talvez hoje você esteja como o salmista consumido, sem forças, se esquecendo até de cuidar de si. Mas Deus está perto. E mesmo que o sofrimento seja real, ele não será eterno. Há consolo preparado para você. Há restauração em andamento. Continue se colocando diante do Senhor, mesmo que seja com um sussurro. Porque é justamente nessa vulnerabilidade que o poder divino se manifesta. Ele cura por completo corpo, mente e espírito. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja nas ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário no telhado. Salmo 102, versículos 6 e 7. O salmista descreve sua solidão com imagens fortes e melancólicas: um pelicano no deserto, uma coruja entre ruínas, um pássaro sozinho no telhado. É a linguagem de quem se sente isolado até da própria esperança. A solidão, aqui, não é apenas ausência de pessoas, é ausência de consolo, de direção, de sentido. Mas mesmo nesse cenário árido, há um clamor. E onde há clamor sincero, há espaço para a presença de Deus. Talvez você já tenha se sentido assim, fora de lugar, invisível, emocionalmente exilado. A alma grita por companhia, mas encontra o silêncio. Ainda assim, é nesse silêncio que o Senhor sussurra mais alto. Ele transforma desertos em altares e ruínas em encontros sagrados. A solidão não é sinal de abandono muitas vezes. É o cenário que Deus escolhe para falar de forma íntima com seus filhos. Foi no deserto que Moisés viu a sarça arder. É no silêncio que Deus revela o que não pode ser ouvido na multidão. Há um propósito escondido nessa solidão. Às vezes, Deus nos separa não para nos punir, mas para nos preparar. Ele nos tira do ruído para nos ensinar a ouvir sua voz com mais clareza. O telhado pode parecer um lugar solitário, mas é dali que o pássaro enxerga tudo de cima. E é ali, na solidão elevada da oração, que você verá o céu se abrir. A dor que te isolou será o caminho que te aproximará mais de Deus do que jamais esteve. Se hoje você se sente esquecido ou sozinho, lembre-se: Deus não apenas vê você, Ele está com você. Ele caminha ao seu lado mesmo quando todos os outros se afastam. E é nesse encontro secreto,
longe das luzes e dos olhos humanos, que nascem os momentos mais profundos com o Pai. A solidão que te entristece agora pode ser o início de uma comunhão que te transformará para sempre. Os meus inimigos me afrontam todo o dia, os que contra mim se enfurecem têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida. Salmo 102, versículo 8 e 9. Além da dor interior, o salmista carrega o peso da humilhação externa. Não bastava o sofrimento íntimo, havia zombaria, afronta, desprezo. Ser ridicularizado quando já se está em pedaços é uma dor ainda mais cruel. As lágrimas viraram bebida, as cinzas se tornaram pão. Ele se alimentava da própria dor, dia após dia. Mas mesmo nesse estado de profunda vergonha, ele continuava falando com Deus. E isso é fé, continuar orando mesmo quando os outros dizem que não adianta. Talvez você tenha enfrentado situações assim, ser julgado, mal interpretado, ridicularizado por confiar em Deus. Gente que não entende sua fé, que zomba da sua entrega, que debocha da sua esperança. Mas o Senhor vê tudo. Ele conhece os que te atacam, mas também sabe do teu coração. E mais, Ele promete transformar vergonha em honra. A zombaria que hoje te machuca será vencida pela glória que Ele vai manifestar na sua vida. Humilhação não define destino quando Deus está no controle. As palavras dos inimigos não têm poder maior do que a promessa do Senhor. Mesmo quando tudo parece contra você, Deus já está trabalhando em seu favor. Ele é especialista em exaltar os humilhados, em dar um novo nome a quem só era conhecido pela dor. Continue firme, mesmo diante dos olhares de desprezo. Porque o que Deus tem para fazer vai calar toda afronta. A zombaria pode até durar por um tempo, mas o livramento de Deus é eterno. Ele não permitirá que a dor seja o capítulo final da sua história. Ele transforma lágrimas em testemunhos e afrontas em portas abertas. Seu valor não está no que dizem sobre você, mas no que Deus declara a seu respeito. E Ele diz: você é meu. Eu te sustento. Eu te defendo. Não se esqueça disso jamais. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu vou secando como a erva. Salmo 102, versículo 11. O salmista reconhece a vida humana é frágil, passageira como a sombra que se vai ao entardecer. Ele se vê secando como a erva que perdeu o vigor, como quem sente que está se esvaindo sem conseguir segurar o tempo. Essa confissão não é falta de fé, é consciência da própria limitação. E é justamente esse reconhecimento que abre espaço para um profundo encontro com a eternidade de Deus. Enquanto o salmista contempla sua finitude, ele se volta para o Deus imutável. Tudo muda, tudo passa menos o Senhor. Quando nossa força se esgota, Ele permanece. Quando os ciclos da vida nos desgastam, Ele se renova em nós. A comparação com a erva mostra como somos vulneráveis, mas também como Deus é poderoso em restaurar o que murchou. Não importa o quanto estejamos secos, a presença dele traz vida nova. Quantas vezes nos sentimos assim, consumidos pelo tempo, pressionados por responsabilidades, correndo contra o relógio. A alma enfraquece, o corpo sente, e parece que estamos nos perdendo aos poucos. Mas mesmo assim, há uma esperança firme. Deus não é afetado pelas estações. Ele não envelhece, não se desgasta, não falha. Sua fidelidade é o alicerce que sustenta até mesmo os nossos dias mais curtos. Você pode até estar se sentindo fraco hoje, mas Deus é forte. E é essa força que Ele quer derramar sobre você. Sua eternidade invade o nosso presente e nos mostra que, apesar da nossa limitação, podemos viver com propósito. Quando entregamos nossa fraqueza a Ele, descobrimos que o tempo não nos define, o que nos define é a presença constante e eterna do nosso Pai Celestial. Tu te levantarás, e terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela, sim, o tempo determinado já chegou. Salmo 102, versículo 13. Existe um tempo que não está no relógio humano, mas no coração de Deus, o tempo do favor. O salmista declara com fé: o tempo determinado já chegou. Isso nos mostra que, mesmo no meio da dor, há um momento exato em que Deus decide se levantar e agir. Ele não esqueceu de você. Ele está apenas aguardando o momento perfeito, não para te punir, mas para te levantar com glória. O favor de Deus não é aleatório, nem tardio. Ele vem na hora certa, no tempo em que o nosso coração está pronto para receber e valorizar o milagre. Enquanto esperamos, o Senhor está nos moldando, curando feridas ocultas, fortalecendo nossa fé.
O tempo da espera nunca é desperdiçado no reino de Deus. Ele usa cada dia, cada lágrima, para preparar o terreno da nossa restauração. Talvez você esteja dizendo: já esperei demais. Mas não desanime. O tempo de compaixão de Deus está chegando. E quando ele se levanta para agir, ninguém pode impedir. O que hoje está em ruínas será reconstruído. O que parece seco, brotará vida. O tempo de Deus é preciso, e quando ele se move, a sua história muda de direção. Continue crendo, continue orando. O céu já está se movendo a seu favor. O salmista profetiza com ousadia: tu te levantarás. Essa é a certeza que nos sustenta. O nosso Deus não dorme, não se atrasa, não falha. Ele se levanta com compaixão e transforma aquilo que parecia perdido. O tempo do favor não depende de circunstâncias favoráveis, mas da vontade soberana do Pai. E quando ele decide agir, tudo coopera para o seu bem. Confie, o tempo da restauração está chegando. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Salmo 102, versículo 18. O salmista entende que a sua dor não será em vão. Ele tem consciência de que o que está escrevendo, vivendo e orando hoje será um testemunho para as gerações futuras. Essa é a força do legado espiritual. Quando decidimos viver em fidelidade, mesmo em meio à dor, estamos plantando sementes que darão frutos na vida dos nossos filhos e netos. O sofrimento de hoje pode se tornar louvor no amanhã de alguém. Deus trabalha além do nosso tempo. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um Deus geracional. Quando você ora com sinceridade, mesmo sem respostas imediatas, você está desenhando caminhos espirituais para os que virão depois de você. Cada clamor seu está sendo registrado no céu como uma herança de fé. O que você está construindo em oração vai alcançar pessoas que talvez você nem conheça. Esse versículo é uma promessa poderosa: o povo que se criar louvará ao Senhor. Isso significa que a sua fidelidade agora pode gerar adoração no futuro. O seu exemplo de fé, sua perseverança na dor, seu testemunho de restauração, tudo isso será usado por Deus para edificar outros. Mesmo as suas lágrimas serão sementes. E quando o tempo chegar, uma nova geração se levantará com louvor nos lábios por causa da sua jornada com Deus. Não subestime o poder do seu clamor. O que você escreve hoje com dor, será lido amanhã com gratidão. Deus está usando a sua história para moldar um legado de fé que tocará corações além da sua própria existência. Continue firme, mesmo sem ver, porque a fidelidade de hoje será o cântico de louvor de amanhã. E o nome do Senhor será exaltado por meio de tudo o que Ele está fazendo na sua vida. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Salmo 102, versículo 23. O salmista não tenta esconder sua fraqueza. Ele reconhece que está abatido, que suas forças se esgotaram. Esse é um ponto de virada na jornada espiritual, quando deixamos de fingir que damos conta e admitimos nossa total dependência de Deus. A fraqueza não é o fim, é o início de algo novo. É ali, quando o chão desaparece, que percebemos que o Senhor é o nosso verdadeiro sustento. Ao dizer abreviou os meus dias, o salmista expressa o sentimento de que está perdendo tempo, vida, oportunidades. Mas até isso ele entrega a Deus. Porque não há nada mais sábio do que reconhecer que o nosso tempo está nas mãos do Senhor. Quando a força humana falha, a força divina se revela. Deus não espera que sejamos invencíveis, Ele deseja que sejamos dependentes, humildes e quebrantados. Quantas vezes você já sentiu que não tinha mais forças para continuar? Que tudo parecia mais rápido do que você podia acompanhar? A boa notícia é que Deus não rejeita o cansado. Ele renova o abatido, Ele restaura os exaustos. Sua força é feita perfeita na fraqueza. O cansaço não é um pecado, é um convite para descansar nos braços do Pai. E é nesse lugar de rendição que a verdadeira força espiritual nasce. Quando reconhecemos nossa limitação, não estamos nos rendendo ao fracasso, estamos nos entregando ao cuidado de Deus. O salmista nos mostra que a vulnerabilidade é um portal para o sobrenatural. Não tenha medo de dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Porque é nessa confissão que Ele entra com poder. E onde a dependência é sincera, a provisão abundante. Ele cuida dos fracos com amor eterno. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Salmo 102, versículo 28. O salmista encerra com uma promessa que ultrapassa a sua dor presente. Deus não cuidará apenas dele,
mas da sua descendência. Isso revela o caráter fiel e duradouro do Senhor. Ele não faz alianças momentâneas, ele constrói histórias que atravessam gerações. A sua fé hoje firma raízes espirituais que sustentarão os seus filhos amanhã. Deus é um Deus que planta a eternidade dentro do tempo. Essa promessa é bálsamo para o coração cansado, sua dor não será desperdiçada, sua luta não será em vão. A fidelidade que você demonstra hoje em meio à batalha será o alicerce da próxima geração. Seus filhos biológicos ou espirituais colherão frutos da sua perseverança. Mesmo que você não veja tudo agora, o céu já está registrando cada ato de fé, cada clamor, cada entrega sincera diante de Deus. O que nos dá esperança é saber que Deus continua firmando propósitos mesmo quando tudo ao redor parece instável. A descendência dos servos de Deus não será deixada ao acaso, ela será firmada, guardada, sustentada. Isso nos convida a orar não apenas por nós, mas pelas gerações que virão. A sua intercessão hoje abre caminhos espirituais para os que ainda estão por nascer. Você está construindo um legado invisível, mas eterno. E se você tem orado pelos seus filhos, netos ou familiares, saiba, Deus ouviu. Ele não apenas cuida de você, ele garante segurança para os seus. Essa promessa é a assinatura do amor de Deus constante, presente, futuro. E quando tudo passar, o que permanecerá será a fidelidade dele ecoando pelas gerações. Confie. O mesmo Deus que te sustenta hoje, cuidará dos seus amados amanhã e sempre. O Salmo 102 nos conduz por uma jornada intensa do desespero mais profundo à esperança mais firme. Ele nos mostra que Deus não apenas escuta o clamor de um coração quebrantado, como também age com compaixão, restaura o que está em ruínas e firma promessas que atravessam gerações. Em cada versículo, somos lembrados de que, por mais frágeis que sejamos, o nosso Deus é eterno, imutável e cheio de misericórdia. Talvez você se identifique com a dor do salmista. Talvez esteja enfrentando noites solitárias, humilhações, fraquezas e lutas internas que ninguém vê. Mas hoje, eu quero te lembrar: o mesmo Deus que respondeu à oração desse homem, também está ouvindo você. Ele é especialista em consolar o aflito, levantar o caído e transformar lágrimas em testemunhos. Ele não se esquece dos que o buscam com sinceridade. Agora eu te faço uma pergunta: você consegue enxergar como Deus está presente até mesmo na sua dor? Que marcas de esperança você pode começar a identificar no meio da sua luta? Pense nisso. E se essa palavra falou com você, compartilhe nos comentários, sua história pode fortalecer outras vidas também. E se esse vídeo abençoou seu coração, eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui, sempre vamos trazer mensagens que edificam, curam e te aproximam mais da presença de Deus. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo aí na tela agora mesmo, clica nele e continua com a gente, porque Deus ainda tem algo para te revelar hoje. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.